Maranata? Lá em cima, Maranata? E lá para casa, Maranata? O Senhor logo vem. Estamos habituados a cumprimentar-nos com bom dia, bom sábado, e não é mau fazermos isso. Mas quando nós dizemos Maranata, que é uma expressão que o apóstolo Paulo utilizou ao dirigir-se aos Coríntios, na verdade aquilo que nós estamos a fazer ou a dizer é que ainda que a nossa semana tenha sido péssima, ainda que a nossa semana tenha sido cansativa, trabalhosa, com dificuldades, nós ansiamos pela volta de Jesus, ansiamos por viver na Nova Jerusalém e ansiamos um lugar onde podemos definitivamente estar na presença da glória do nosso Rei e do nosso Criador. Amém? Por isso, talvez nos devamos começar se calhar, cumprimentar, não com um bom dia apenas, mas com um bom sábado, porque é esta a crença em que nós acreditamos e é este o nosso motivo e ou deveria ser o nosso desejo e a nossa razão de estarmos aqui. 12 de agosto de 2023. Alguém se recorda desta data? Não? Foi a data em que eu fiz o último sermão aqui na igreja em que preguei. E eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena recapitulação, uma pequena revisão daquilo que nós tivemos a falar, porque, na verdade, conforme eu vos disse nesse sábado, da próxima vez que eu viesse pregar, seria uma continuação exatamente desse tema. Então, como nós todos temos inteligências diferentes, porque aprendemos de maneira diferente uns dos outros, eu iria perguntar se, para aqueles que são mais auditivos, que têm uma memória mais auditiva, mais musical, se vocês se recordam, nesse sábado, de alguma coisa que nos possa fazer rever esse sermão. Lília. Tira as sandálias dos teus pés. Recordam-se de alguma música associada? Muito bem, é isso mesmo. Aqueles que são mais visuais, que retêm as coisas de uma forma mais visual, conseguem lembrar-se de alguma coisa desse sermão que nós tenhamos visto? Ou alguma imagem bíblica que nos sirva também de recapitulação? A sarça ardente? Ok, muito bem. E talvez um objeto de que nós tínhamos falado, que foram as sandálias, que Deus, o Senhor, exigiu a Moisés que retirasse porque estava em terra santa e porque estava diante da sua presença, que é santa. Ok? Bom, poderíamos rever ainda alguns pontos, mas eu gostaria nesta manhã de ir buscar alguns tópicos que foram importantes para poder fazer a ligação com a mensagem que eu vos quero transmitir hoje. E talvez seja uma boa forma também de estarmos atentos todos, em particular os mais novos, aqueles que pelo menos já sabem ler e escrever, por exemplo, de apontarem alguns dos versículos que nós vamos ler. Já sabem, quando eu venho pregar, eu gosto de ler alguns versículos. Quem sabe possam apontar numa folhinha os versículos que nós aqui vamos ler e, quem sabe, possam fazer um resumo à sua maneira da mensagem e da pregação que nós vamos falar. Combinado? Então, nós vimos nesse sermão que existe uma expressão na Bíblia que está lá em Isaías que nos diz que Deus não é apenas santo, mas Deus é santo, santo, santo. E nós dissemos que quando nós repetimos a mesma palavra várias vezes, neste caso 3 vezes, é porque nós queremos dar importância, porque nós queremos enfatizar aquilo que nós estamos a dizer. Então, Deus não é apenas santo, mas Deus é santo, santo, santo. Dissemos que
Deus não é apenas santo, mas Deus é o santo de Israel. Ou seja, não me é permitido eu comparar Deus, o meu Criador e o meu Redentor, a nenhuma outra coisa, porque quando eu estou a fazer isso, eu estou a reduzir Deus à minha imagem e não é isso que me é permitido fazer ao Senhor. Nós também vimos, nesse sermão, que Deus, para além de ser santo, Deus é perfeito, Deus é puro, Deus odeia o pecado e Deus exige às suas criaturas que vivam também em perfeição e em santidade, o mesmo é dizer, livre de pecado. E também vimos, quarto ponto que eu quero rever com vocês, que a forma como eu vejo Deus, a forma como Deus me é apresentado na Santa Escritura, está intimamente ligado ou relacionado com a forma como eu o devo adorar. E esta adoração, ela não é feita à minha maneira, conforme eu quero ou desejo, mas esta adoração que Deus requer e exige de mim é sempre em função daquilo que Ele me pede nesse momento. Vimos também que Deus, a propósito da imagem da sandália, que na altura, nos tempos antigos, que não havia forma de contratualizar um negócio de outra forma que não fosse a entrega da sandália. Recordam-se? Na altura não havia notários, não havia advogados que pudessem ratificar com um selo um contrato, promessa, compra e venda. Então, naquela altura, e nós usámos o exemplo de Ruth, de Boaz e do remidor que dispensou ficar com Ruth, nós vimos que a forma de contratualizar e de dizer que Ruth já não passaria a ser propriedade exclusiva de Boaz, agora o seu novo remidor, seria através da entrega do remidor que dispensou da sua posse e que daria o sapato agora ao novo proprietário e ele passaria a ser o seu dono exclusivo. E isso está em Ruth, no livro de Ruth, conforme nós vimos. Então, nós aprendemos que nós não somos donos de nós próprios, mas tudo aquilo que nós somos graças às misericórdias do Senhor Jesus. E aprendemos que o Senhor também quer ser o nosso dono, o nosso proprietário, e nós temos que nos entregar a Ele de forma inteira e de forma completa. Também vimos que as sandálias, quando Deus pede a Moisés que retire as sandálias, aquilo que podemos aprender é que elas representam a obrigação de nós removermos tudo aquilo que nos separa ainda do nosso Deus, de tudo aquilo que nos impede ainda de ir à sua presença e de o podermos adorar como Deus e Senhor, o Santo de Israel e o governador de todo o universo. Então, eu esta manhã, feita esta revisão e este enquadramento, eu gostaria de que nós passássemos um bocadinho mais à frente e que fizéssemos agora uma reflexão no sentido de percebermos o seguinte: agora que eu já sei quem é Deus, agora que eu já sei o que é que Ele exige de mim, enquanto santo que Ele é e enquanto adoradores que nós somos à sua pessoa, pensar hoje quais serão as consequências quando eu não o adoro conforme Ele me pede. Este vai ser o objetivo do sermão e da mensagem de hoje. Está bem? Pensar nestas consequências. E eu gostaria já, vamos lá ver se eu consigo orientar-me com isto, de partilhar convosco uma citação, um pensamento da Sra. White no livro Patriarcas e Profetas, onde ela diz o seguinte: a grande luz e privilégios concedidos exigem uma retribuição de virtude e santidade correspondente à luz outorgada. Nada menos que isto poderá Deus aceitar. Ou seja,
Se eu tenho conhecimento, se eu sei, se Deus me diz qual é a forma certa de o adorar, e sim, nós temos esse conhecimento, porque essa luz e esse privilégio nos foi concedido, então a minha responsabilidade no cumprimento dessa adoração, ela tem que ser correspondente ao meu conhecimento. Portanto, isso vai-me ser exigido. Se eu sei como é que devo adorar a Deus e se eu não o faço, Deus vai-me pedir responsabilidade. Não sou eu que estou a dizer, está ali escrito. Deus não aceita outra coisa senão aquilo que Ele me pede para o efeito. Vamos à história do povo de Israel e vamos analisar aqui algumas coisas que me parecem importantes e úteis para nós refletirmos esta manhã. Depois dos israelitas terem saído do Egito, nós sabemos a história, sabemos que eles atravessaram o Mar Vermelho, sabemos que eles andaram pelo deserto e eis que chega um momento em que eles acampam ao redor ou perto do Monte Sinai. Eles acampam ali. E neste momento, Deus desejava estabelecer com o seu povo uma aliança especial. Deus desejava, neste momento, estabelecer com eles uma relação íntima e peculiar, diferente. Porque Deus queria confirmar com Israel, o seu povo escolhido, que eles, a partir de agora, seriam a sua igreja e que Deus seria o seu governador. Ou seja, a partir deste momento, Deus queria fazer-lhes perceber que eles eram a sua propriedade, que Deus era o seu dono. Eles não eram um povo qualquer, mas Deus tinha-os chamado para uma missão especial. E Deus queria consolidar e confirmar este chamado e este encontro. Mas Deus também queria que eles percebessem que, quando se trata da Igreja de Deus, quando se trata do povo peculiar e especial de Deus, tudo aquilo que está relacionado com o serviço e com a adoração ao nosso Criador é sagrado e deve ser tratado com reverência. E esta exigência era de tal forma séria e de tal forma solene que Deus pede um encontro e um momento especial para isto acontecer. E então, aquilo que Deus quer é que fazer um encontro onde a expressão da sua vontade, onde Ele vai partilhar a sua lei, aquilo que Ele requer ao seu povo, este momento ele deveria ser preparado com especial atenção, para que o povo pudesse estar habilitado e pudesse estar preparado para comparecer perante a presença de Deus. E sabem que esta preparação que Deus requeria do povo de Israel não era uma preparação qualquer ou leviana. Esta preparação, ela exigia do povo humilhação, exigia do povo oração, exigia do povo jejum e exigia também que o povo cuidasse das suas vestes, da sua roupa, para que pudessem ser considerados aptos a estar na presença de Deus. Isto deve ser uma lição para nós também hoje, porque se este momento formal em que Deus chamou o povo de Israel para comparecer à sua presença, momento onde Deus lhes daria a conhecer a sua lei, os seus mandamentos, exigia todos estes requisitos, irmãos, o sábado é também, ou deveria ser, um dia especial que nós consideramos ser o dia em que nós vimos a presença de Deus e para o qual nós nos deveríamos preparar de forma reverente e de forma solene. Nós não vimos a presença de um qualquer, nós vimos a presença do Rei soberano e Criador de todo o universo. O sábado também é um dia de renovação e também é um dia onde Deus pretende renovar connosco a sua aliança e o pacto
que tem com cada um de nós, individualmente, mas também enquanto igreja. Ele quer que nós sejamos a sua propriedade peculiar. Então, eu gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia, para não adormecerem, em Êxodo 19. Vamos lá, Êxodo 19. E no versículo 5 e 6, Êxodo 19, vocês sabem que o livro de Êxodo é o centro, a mensagem central do livro de Êxodo, se pensarmos bem, na verdade, é um livro que fala sobre adoração, onde Deus se mostra como o Criador e onde Ele fala às suas criaturas acerca da adoração. Então, Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz o seguinte. Já todos encontramos? As crianças também, eu gostaria que as crianças, aquelas que a partir dos 6, 7 anos já sabem ler, devem ter a sua Bíblia também e devem acompanhar aquilo que é dito. Então, diz o seguinte, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Cá está. Propriedade especial. Eu quero ser o vosso dono. De entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E depois o que é que diz lá? E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Porque Deus é santo também e por isso Ele não pode exigir menos às suas criaturas, senão isso mesmo. Então, reparem que aqui esta expressão peculiar, propriedade peculiar, ela está associada a esta ideia de santidade. E agora Deus diz basicamente isto. Vocês agora são meus, vocês passaram a ser meus e por isso eu tenho o direito de posse exclusiva sobre vocês. Lembram-se da imagem das sandálias que nós falámos? Vocês não têm outro remidor a não ser Ele mesmo. E é a mim que vocês devem completa obediência e completa adoração. Ou seja, não há aqui lugar para outros deuses. E vocês conhecem perfeitamente um versículo que está em 1 de Pedro, Novo Testamento, 1 de Pedro 2 e o versículo 9, é uma passagem conhecida de toda a gente, 1 de Pedro 2, versículos 9, e diz o seguinte, reparem que nós não somos uns coitadinhos. Nós somos um povo especial e devíamos levar isto muito a sério. Deus diz assim, mas vós sois a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a nação santa. Vocês são um povo adquirido. Aqui mais uma vez a questão da posse. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes de eu vos ter chamado não eram nada, aí sim vocês eram zero, eram um povinho. Não, neste momento, vocês sois o povo de Deus. Este encontro com Deus, onde Deus falaria ao povo de Israel diretamente, ele era tão sagrado e tão solene que ao povo estava determinada a distância a que eles deveriam ficar do monte onde Deus se manifestaria. E nós sabemos que à volta do recinto existiam limites e nem os animais estavam autorizados a passar aquele limite sob pena de morrerem de forma instantânea. E é interessante porque quando nós olhamos para a palavra limite, normalmente nós associamos limite a quê? O que é um limite? Sinónimos de limite. Barreira, regra, não é? Norma, coisa chata. Mas sabem, eu fui procurar a etimologia de limite e houve lá uma expressão que me chamou a atenção e que faz todo o sentido. E que eu nunca tinha pensado nisto. É que limite significa também caminho.
caminho. Então, quando Deus estabelece limites, quando Deus estabelece ordens, quando Deus estabelece mandamentos, é porque Ele quer que nós sigamos o caminho que é Ele próprio. O que, na verdade, o que Ele está a fazer é dar-nos orientações para nós irmos até Ele e não nos perdermos. Bom, passados então os dias de preparação, Deus fala com Moisés e ao povo dá a conhecer a sua lei, a revelar quem Ele é. E há uma ordem especial também para os dirigentes, não apenas para o povo, mas os dirigentes também de Israel, eles deviam preparar-se de forma especial para receber as instruções de Deus. Foi construído um altar, um memorial, está lá escrito no capítulo 24, para confirmar este concerto com Deus. E Moisés, como dirigente especial do povo de Israel, ele foi chamado depois a um encontro mais estrito e mais solene ainda com o Criador. Mas a Bíblia diz-nos, e o Espírito de Profecia também explica isso muito bem, que quando Moisés recebeu este chamado, ele, para estar preparado e habilitado a comparecer perante a presença de Deus e a sua glória, ele preparou-se, teve um tempo de preparação de 6 dias. E esse tempo de preparação de 6 dias foi um tempo para exame próprio, para meditação, para oração, para se encontrar com o Criador. E só ao 7º dia, que era sábado, conforme nos diz a Sra. White, então aí sim é que Moisés teve autorização para comparecer diante do Senhor, para entrar na nuvem que cobria o Monte Sinai e para poder aí vislumbrar a glória do Senhor Deus de Israel. E como nós sabemos, ele permaneceu lá durante 40 dias. Isto é importante também para nós, mais uma vez. É que quando nós vimos ao sábado à igreja, não é suposto nós virmos de uma maneira qualquer. Deus não aceita outra coisa que não seja que nós venhamos à sua presença a cada sábado, após um período de plena preparação. E a semana que fica entre um sábado e outro deve ser uma semana de humilhação, deve ser uma semana de oração, quem sabe de jejum, para que quando nós entramos, aquele portão, não é aquela porta ali, é o portão, para dentro, nós estejamos habilitados a estar diante da glória e do trono de Deus. Eu gostaria de avançar um pouquinho mais na mensagem e falar de um episódio que vem relatado na Bíblia, isto já depois da construção do santuário. Ali Moisés recebeu todas as instruções relativas à construção do santuário. Mas vem aqui um episódio, ele é muito curto e que pode causar para nós, nos dias de hoje, alguma, no mínimo, estranheza. Nós que temos uma visão moderna das coisas. E eu gostava que vocês fossem a Levítico, no capítulo 10, e nos versos vamos ler 1 a 3. Então, crianças que estão a apontar, porventura, as coisas, os versículos, apontem lá em Levítico 10, 1 a 3. É uma passagem que pode chocar, não é? Diz assim: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão:
Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Esta passagem curta, ela é tanto mais estranha, porque se nós formos ao versículo 6, é-nos dito que as pessoas que tiraram os corpos de Nadab e Abiú e o próprio Arão, que era seu pai, foram proibidos, foram impedidos de fazer luto perante esta morte tão chocante e perante o sucedido. E porquê? Porque ao fazer luto neste contexto, significava mostrar simpatia para com Nadab e Abiú, que tinham acabado de pecar. E, portanto, eu, ao fazer luto por eles, o que eu estava a dizer, na verdade, era que eu concordava com aquilo que eles tinham feito. E era participar também, ou condescender também com o pecado. Mas quem eram este Nadab e este Abiú? E o que é que eles fizeram assim de tão grave para que tenham sido, de forma instantânea, consumidos? Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, juntamente com mais 2 filhos, Eleazar e Itamar. E eles estavam entre a geração de israelitas que Deus tinha libertado do Egito, e também eles foram escolhidos por Deus para vir diante dele e para o adorar, ainda que à distância, juntamente com 70 anciãos do povo de Israel. E a Bíblia diz-nos que eles foram autorizados por Deus a testemunhar da sua glória. Ou seja, se vocês imaginarem o Monte Sinai, imaginem cá embaixo, no sopé da montanha, o povo acampado, não é? Os israelitas, e um pouco mais acima, estes 70 anciãos e Nadab e Abiú, foi-lhes permitido que eles subissem um bocadinho, não é? E que pudessem, de alguma forma, observar e vislumbrar a glória de Deus. E essa passagem, este cenário deve ter sido algo extraordinário, porque está lá escrito que o chão, quando isto aconteceu, o chão que eles pisavam ficou de uma cor diferente, não é? E eles foram, a senhora White utiliza uma expressão, diz que eles foram honrados com este convite. Eles foram honrados com este chamado de forma muito especial. E eu, quando estava a ler esta passagem no livro Patriarcas e Profetas, pensei que realmente, se nós também estamos aqui hoje, cheios de calor, que nos está a incomodar imenso, mas que não é nada diante da misericórdia e da graça de Deus, e se nós estamos aqui hoje, ainda que cheios de calor, é porque Deus nos concedeu essa graça e essa misericórdia, então isso não devia ser preocupação para nós. Estava eu a dizer e a pensar que, se nós estamos aqui hoje, é porque nós também fomos honrados com este privilégio de podermos estar aqui perante Deus. Este púlpito é o lugar sagrado, permitam-me a comparação, é o Monte Sinai, onde Deus se revela a cada um de nós. Então, se nós fomos honrados com este apelo e honrados com este convite, qual é a adoração que eu presto a Deus? Como é que eu venho ter com Deus ao sábado, passado uma semana? Será que eu faço e passo pelos mesmos 6 dias de preparação para estar habilitada a estar na presença de Deus? Ou venho aqui de qualquer maneira? Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes. Eles agiam como servos de Deus. Eles dirigiam os sacrifícios da manhã e da tarde. E eles agiam em favor do povo para assegurar que o povo cumpria e mantinha um relacionamento adequado com aquilo que Deus exigia. Mas este chamado, ele não foi feito de forma leviana. E também a Pena Inspirada nos diz que, para exercerem este sacerdócio,
eles também passaram por um período de preparação. Foi uma cerimónia muito meticulosa de purificação e de consagração que, espantem-se ou não, também passou, sabem qual foi o período? Foi também de 7 dias. E foi isso que garantiu que eles pudessem também assumir esta função e serem apresentados diante do Senhor como santos e como aptos para o serviço do tabernáculo. Mas, conforme nós lemos aqui em Levítico 10, é-nos dito que estes irmãos, eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E por causa dessa sua escolha e dessa sua decisão, eles foram mortos de forma instantânea. Esta expressão fogo estranho, ou a palavra estranho, ela vem de uma palavra hebraica que eu não sei ler, mas que é Eaz Zara, ou qualquer coisa parecido. E esta palavra, ela na Bíblia, ela aparece também, podemos estabelecer aqui algumas comparações para conseguirmos compreender o que é que será isto de fogo estranho. Então, se vocês forem a Jó, no capítulo 19, e no versículo 17, diz lá, Jó diz assim, Jó 19, 17 diz assim: o meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Ou seja, estranho aqui, neste contexto, aparece como algo que é abominável ou repugnante. Alguém que tenha um hálito estranho é alguém que tem um hálito, um cheiro que é repugnante. Nós não conseguimos estar ao pé daquela pessoa. Algumas versões dizem, em vez de estranho, dizem intolerável. Ou seja, eu não tolero estar ao pé daquela pessoa por causa do cheiro estranho, do cheiro abominável, eu não consigo aguentar aquilo. Se vocês forem a Salmos 44, diz lá, Salmos 44, no versículo 20, diz assim, reparem o contexto em que aparece a palavra estranho. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus que é estranho. Então, irmãos, não ouvimos aquilo que Deus nos diz, quando nós não fazemos a sua vontade, o que é que nós fazemos? Nós começamos a olhar para aquilo que não é suposto. E a adoração que era devida a Deus passa a ser secundária. E não é isto que Deus requer. Nem é isto que nos está autorizado. Se vocês forem a Números 1:51, Números 1:51, diz lá, também uma coisa interessante acerca desta questão do estranho. Diz lá também que o seguinte: quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. Quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar a ele morrerá. Então, a palavra estranho significa algo que não está autorizado por Deus e que, no mínimo, lhe é intolerável. Algo que Deus não torna qualificado ou torna apto para ir à sua presença. Sabem que em Êxodo 30 nós não temos tempo de ler, mas sabem que isto depois, quando nós começamos a ler a Bíblia, é um vício, não é? Nós começamos porque as relações são tantas, é incrível. Em Êxodo 30, diz-nos lá o que é que não era suposto ser usado no altar do incenso. O altar do incenso, ele ficava no lugar santo,
diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e o sacerdote devia queimar incenso ali todas as manhãs e todas as tardes, e nas suas pontas do altar era aspergido sangue no grande dia da expiação, só que o fogo que devia ser utilizado neste incenso não era um fogo qualquer. Era um fogo que tinha sido aceso pelo próprio Deus e que tinha sido conservada de maneira sagrada. Ele representava as orações, ele representava as súplicas e ele representava as ações de graça do povo e que subiam até Deus. As rotinas e aquilo que devia ser feito no santuário era de tal forma solene e sagrado que Deus tinha, isso está escrito na Bíblia, se vocês quiserem depois investigar, que Deus tinha dado a receita a Moisés de como preparar o incenso que devia ser queimado ali no incensário. Havia regras. Havia um caminho a seguir. Não era como as pessoas queriam. E porquê que havia regras, por exemplo, em relação a este incenso que se devia queimar? Porque ele era usado no contexto de uma relação específica com Deus. E, portanto, usar outro incenso que não aquele que Deus requeria era trazer para ali outra forma de adoração. Mas nós aqui não estamos a ler propriamente sobre o incenso, mas estamos a ler sobre a questão do fogo, ou seja, a questão do carvão e das brasas que eram ali utilizadas. E aquilo que nós podemos perceber é que este fogo, ele era impuro, ele era profano e, de alguma forma, ele foi trazido de um lugar que não estava autorizado por Deus e, por isso, foi considerado por Deus como intolerável, como abominável e como algo estranho. Mas foi considerado, trazer aquele fogo estranho ao Senhor, foi considerado para ele como uma ofensa, porque eles profanaram, eles trouxeram algo que era impuro para aquele lugar. Não está exatamente claro aqui, nestes versos, o que é que exatamente tornou aquele fogo estranho, mas nós sabemos que, de alguma forma, aquele fogo, ele poluiu, não é? Aquele espaço, e por isso foi considerado ofensa. Enfim, podemos, em Levítico 16, por exemplo, nós não vamos ler, mas é um versículo que diz que não era permitido entrar no lugar santíssimo a não ser no grande dia da expiação. E essas instruções, elas foram dadas claramente a Nadab e Abiú. Terão eles entrado? Não sabemos. O que nós sabemos, com toda a certeza, é que aquele fogo que eles apresentaram era profano e era impuro. Eu tenho aqui uma citação da Sra. White a este propósito, que diz o seguinte: o propósito de Deus era ensinar ao povo que devem dele aproximar-se com reverência e com temor, e da maneira indicada por quem? Por Ele, o Deus Santo, o Santo, aquele que é santo, santo e santo. Ele não aceita menos de nós senão o cumprimento total da sua vontade. E então diz ali, não era bastante que nesta hora solene de culto quase tudo tivesse sido conforme ele determinara. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam dos seus mandamentos e que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas que são o quê? Santas. Então, prezados irmãos, prezados amigos, aqueles que estão lá em casa, percebamos de uma vez por todas que o espaço que nós frequentamos e aquilo que nós trazemos ao Senhor não é o quase tudo que nós podemos fazer, tem que ser o tudo. E que o espaço, quando nós vimos à igreja, que requer preparação prévia, nós não vimos à presença de Deus de qualquer maneira.
E, portanto, quando nós entramos na Igreja de Deus, neste espaço que é sagrado, que é aqui que nós acreditamos que Deus se manifesta em toda a sua glória, tudo isto é sagrado. E nós devemos ensinar, desde pequeninos às crianças também, que todo o espaço que eles pisam é sagrado. E que há uma diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é profano e que é intolerável à presença de Deus. Funciona como um mau cheiro e ninguém gosta de ter alguém ao lado que cheira mal, pois não? Pois, mas Deus também não. É por isso que nós devemos ensinar às crianças, desde pequeninas, que o lugar que elas pisam é santo, qualquer que seja o espaço. Aqui é santo, este recinto. Este lugar em especial é santo. E que quando nós o pisamos, temos que ter a noção daquilo que estamos a fazer. Quando as crianças vêm aqui ouvir a história, elas não estão em terreno comum. Elas estão em terreno sagrado. Não é suposto nós fazermos, e desculpem eu insistir nisto, mas é uma preocupação grande que eu tenho. Nós não vimos à igreja fazer as coisas que são comuns. Nós não fazemos na igreja as coisas que fazemos lá fora. Nós não temos as conversas dentro da igreja comuns. Nós não nos vestimos de forma comum. Porque estamos diante do trono de Deus e da sua solene presença e da sua solene glória. Não queiramos nós ser um fogo estranho ao Senhor. Porque as consequências existem. Elas estão aqui. Parênteses. É por isso que as crianças não participam ou não tomam parte dos símbolos sagrados da Santa Ceia. E poderíamos fazer outro sermão acerca disso. O relato aqui diz-nos que o julgamento deste comportamento veio de Deus. Então, o meu objetivo aqui, eu não estou a condenar ninguém. Não tenho qualquer, como vou dizer, não tenho qualquer capacidade ou mérito para tal. Mas é apenas chamar-vos a atenção para alguns aspectos acerca da adoração e da pureza que Deus requer. Havia houve duas razões para explicar este ato de Nadab e Abiú. Sabem qual foi? Havia duas razões. Primeira, eles não respeitaram a autoridade do seu pai sobre eles. Quiseram saber. Faziam aquilo que lhes apetecia. E nós vivemos numa geração e vivemos num século em que direitos humanos, toda a gente faz aquilo que lhe apetece, pois, mas com Deus não é assim. Será que nós na igreja respeitamos também a autoridade do nosso Pai? Será que nós respeitamos também a autoridade daqueles que são investidos por Deus de autoridade para dirigir a sua igreja? O pastor, os diáconos. Será que nós respeitamos essa autoridade? Ou será que somos rebeldes e fazemos o mesmo que Nadab, cheios de presunção e de orgulho próprio, fizeram porque achavam que podiam fazer as coisas à sua maneira? Mas, eu disse-vos que havia quantas razões? Duas. Então, primeira, não respeitavam a autoridade do Pai. Segunda, eles não tinham o Espírito Santo com eles. E sabem porquê? Porque eles gostavam de uma coisa. Eles gostavam de vinho. Ou seja, eles eram intemperantes e, portanto, eles não estavam, de alguma forma, a sua mente capaz de discernir aquilo que era santo daquilo que era comum. Ora, a minha pergunta para hoje é: nós não bebemos vinho, certo? Ok. Partimos desse pressuposto e dessa assunção. Mas será que nós não temos, de alguma forma, vinhos com álcool
que nos entorpecem a mente e que nos dificultam discernir entre aquilo que é comum e aquilo que é santo, que é verdadeiramente santo? Qual será o vinho que nós bebemos? Que nos impede de adorar Deus na sua santidade e na sua excelência? Pensem para vocês, não quero resposta, mas pensem a sério nisto. Será que eu, ao invés de respeitar e obedecer claramente àquilo que Deus me pede e às suas instruções, prefiro usar a minha jactância e adorá-lo à minha maneira? A falta de temor e a reverência no que respeita às coisas de Deus pode nos levar à morte física e espiritual. Eu não estou a dizer, obviamente, que se nós profanarmos o espaço aqui, que vamos ser mortos instantaneamente. Não é isso que eu estou a dizer. Mas se Deus nos dá instruções, se Deus nos dá mandamentos para nos proteger, porque Ele sabe o que é melhor para nós, se calhar estamos a fazer as coisas erradas. E espiritualmente também. Porque não conseguimos perceber ou discernir ou aceitar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá. Sabem que... Estou quase a terminar. Não se assustem, está bem? Já podem ir para casa refrescar-se um bocadinho. Hoje em dia, sobretudo quem tem negócios e quem tem, por exemplo, na área da restauração, tudo tem que ser feito ao gosto do cliente. Não é? Porque é uma chatice o cliente reclamar. Pois é. Mas é que na igreja as coisas não são feitas ao gosto do cliente. São feitas de acordo com a vontade do dono. O cliente aqui não tem razão. Isso ela pode ser lá fora e pode ser lá no restaurante. Isto é uma inversão completa dos valores. Não é? No mundo secular, o cliente tem razão. Na igreja não. É o dono da igreja que tem sempre razão. Nadab e Abiú não trataram Deus como o santo. E existem dois tipos de fogo que virão de Deus. Aquele que consome e que purifica, mas também aquele que traz juízo e que traz condenação para a indisciplina na sua presença. E a expressão que eu utilizei no início, quando eu vos cumprimentei com Maranata, tinha um propósito. Porque se nós formos lá a 1 de Coríntios, é o penúltimo versículo, 1 de Coríntios 16, 22. 1 de Coríntios 16, 22. Quando esta palavra Maranata, ela surge, aparece nas saudações finais de Paulo, quando ele se dirige aos irmãos em Corinto. E então no versículo 22, precedendo uma bênção final, o apóstolo Paulo, ele introduz uma advertência e depois então ele diz Maranata. E ele diz lá o quê? Ele diz que quem não ama ao Senhor vai ser amaldiçoado. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja o quê? Seja anátema, ou seja, vai ser amaldiçoado. Está lá escrito. Mas o apóstolo Paulo também não dá apenas esta alternativa. Ele partilha connosco uma segunda alternativa, uma segunda escolha, certo? E então é aí que ele utiliza a palavra Maranata. Porque ele diz assim, os que não amam ao Senhor, esses vão ser condenados. Portanto, nós podemos inferir que quem ama ao Senhor, o que é que vai acontecer? Vai receber e vai aguardar com felicidade a sua segunda vinda. Por isso é que nós dizemos, Maranata, o Senhor logo vem, porque nós não queremos ser amaldiçoados, mas nós queremos ser salvos por Ele e viver na Nova Jerusalém. Sabem que a saudação dos desbravadores a nível mundial é exatamente esta. É Maranata. Nós cumprimentamos-nos com Maranata. E é por isso que nós fazemos este gesto. Não é? Porque nós amamos a Deus, porque nós anunciamos a volta de Jesus, porque nós queremos apressar essa volta de Jesus e porque nós anunciamos também essa mesma volta. Mas, nesta saudação, está cá este dedinho. Sabem o que é que ele significa? Significa que eu faço isto
em solene e em plena reverência, em plena adoração ao seu nome, e que isso requer que eu, em espírito de oração e de humildade, o faça, não com jactância e com orgulho. Então, eu gostaria de terminar esta mensagem indo ao Apocalipse 22, 20. Está lá escrito Maranata de outra forma. Que diz o seguinte: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Minha oração é que, irmãos, nós possamos perceber claramente o que é que Deus requer, exige de nós. Que nós façamos esta reflexão e esta meditação sobre aquilo que nós trazemos à casa de Deus. Que não vivamos nós, mas que Cristo possa habitar no nosso coração, na nossa mente, e que todos juntos possamos ansiar viver esta eternidade e a volta de Jesus. Amém. Maranata. Thank you.